No vídeo de hoje, conheceremos a controversa história de Oséias, um homem de fé inabalável que viveu o impensável. Por que Deus teria ordenado que Oséias, um de seus profetas, se casasse com uma prostituta? Prepare-se para descobrir os mistérios ocultos por trás dessa história única, onde amor, perdão e redenção se entrelaçam de maneira inesperada, desafiando nossas concepções sobre o poder do divino sobre o humano. Como de costume, já peço o seu like, comentário e inscrição no canal, e vamos para o vídeo. Para compreendermos plenamente o intrigante mandato divino dado a Oséias, é essencial mergulharmos no contexto em que essa história bíblica aconteceu. Oséias surge como uma figura proeminente entre os profetas menores do Antigo Testamento, carregando consigo não apenas uma mensagem divina, mas também uma experiência de vida profundamente marcada pela intervenção e orientação do Altíssimo. Nascido em um período de turbulência e transformação, Oséias testemunhou não apenas os caprichos dos reis de Judá e Israel, mas também a desenfreada decadência moral e espiritual que permeava a sociedade de sua época. Sua jornada profética começou em um momento crucial da história de Israel, após as eras de Davi e Salomão, quando o povo eleito estava dividido entre duas nações e imerso em um mar de corrupção e idolatria. Descrever Oséias como apenas mais um profeta seria uma simplificação grosseira de sua figura e missão. Ele se destacava entre os mensageiros divinos não apenas por sua eloquência e zelo, mas também por sua vida pessoal, que se tornou um símbolo vivo da relação entre Deus e seu povo infiel. O período em que Oséias viveu foi caracterizado por um paradoxo intrigante. Sob o reinado de Jeroboão II, Israel experimentou uma época de relativa estabilidade política e sucesso militar, resultando em uma era de riqueza e conforto para muitos. No entanto, por trás da fachada de glória e prosperidade, a moralidade da sociedade israelita estava em declínio. Uma cultura de corrupção, idolatria e depravação moral começou a permear todas as esferas da vida, enquanto o povo escolhia seguir seus próprios desejos e buscar prazeres mundanos em vez de se voltar para Deus. Nesse contexto turbulento, Oséias emerge como uma voz solitária de advertência e redenção, clamando ao povo eleito para que se arrependesse de seus pecados e voltasse ao Senhor. Sua missão não era apenas pregar palavras de juízo e condenação, mas também oferecer uma visão de esperança e restauração para uma nação que havia se desviado do caminho da retidão. O chamado de Deus a Oséias para se casar uma mulher que mais tarde é identificada como uma prostituta não foi apenas uma instrução peculiar, mas uma representação vívida do relacionamento tumultuado entre Israel e seu Criador. Essa ordem divina não apenas desafiou as convenções sociais da época, mas também ilustrou de forma dramática a profundidade do amor e da paciência de Deus para com seu povo. A passagem específica está em Oséias, capítulo 1, versículo 2. Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, o Senhor lhe disse: "Vá, case-se com uma mulher prostituta e tenha filhos com ela, pois o país é culpado de adultério flagrante ao se afastar do Senhor." No contexto da época de Oséias, as prostitutas eram vistas como figuras marginalizadas na sociedade israelita, sujeitas a estigma social e punições legais. Eram frequentemente vistas como moralmente depravadas, impuras, e podiam ser encontradas em templos dedicados a divindades pagãs, onde desempenhavam papéis religiosos e sexuais. Historicamente, a prostituição é frequentemente considerada como uma das profissões mais antigas da humanidade. Desde tempos remotos, tem sido uma forma comum de ganhar dinheiro, inclusive nos tempos bíblicos. No contexto das Escrituras, a prostituição é descrita como um pecado,
Provérbios 23, versículos 27 e 28 cita: pois a prostituta é um poço profundo e a mulher leviana é um poço estreito. Como um bandido, ela fica à espreita e multiplica os infiéis entre os homens. A ordem de Deus para Oséias se casar com uma prostituta, portanto, teria sido profundamente desafiadora e provocadora, desafiando as normas sociais e religiosas estabelecidas e destacando a necessidade de redenção e reconciliação espiritual. No entanto, ao ordenar que Oséias se casasse com uma prostituta, Deus colocou Oséias na posição de sentir o que ele sente, e isso não seria agradável. Para simbolizar de forma metafórica e comovente o adultério de Israel com outros deuses, Oséias casou-se com uma prostituta. Seguindo a orientação de Deus, Oséias escolhe Gomer como sua esposa. Ao escolher Gomer como esposa, Oséias foi chamado a mergulhar de cabeça em um relacionamento marcado pela infidelidade e traição, refletindo assim a triste realidade da relação entre Israel e Deus. Inicialmente, o casamento entre Oséias e Gomer pode ter sido marcado por uma mistura de esperança e desafios. Oséias, um homem de fé e compromisso com Deus, provavelmente encarou essa união como uma oportunidade de demonstrar o amor incondicional de Deus e sua disposição para perdoar e restaurar aqueles que se afastaram dele. Oséias ainda não havia compreendido plenamente os planos divinos. Por outro lado, Gomer, com seu passado de prostituição, pode ter representado um teste significativo para a fidelidade de Oséias e para a fé no plano de Deus. Ao longo da narrativa, a infidelidade de Gomer é destacada, conforme descrito em Oséias, capítulo 1, versículo 2, onde ela é descrita como uma esposa infiel. Apesar do amor e dedicação de Oséias, Gomer continua a buscar outros amantes e a se envolver em práticas que violam sua união matrimonial. Assim como Gomer se afastou repetidamente de seu marido, entregando-se à imoralidade e à idolatria, assim como Israel também havia se desviado do caminho do Senhor, buscando conforto e segurança em deuses estrangeiros e práticas corruptas. No entanto, mesmo diante da infidelidade flagrante de sua esposa, Oséias foi instruído por Deus a demonstrar um amor inabalável e perseverante, um amor que refletia o próprio coração de Deus em relação a Israel. Em meio às lágrimas e ao sofrimento causado pelas ações de Gomer, Oséias persistiu em seu compromisso, oferecendo perdão e misericórdia, em vez de condenação e abandono. Essa metáfora do casamento entre Oséias e Gomer ressoa profundamente na história do povo de Israel, destacando não apenas a natureza da relação entre Deus e sua criação, mas também a natureza do amor divino que transcende todas as barreiras e transgressões. Assim como Oséias permaneceu fiel à sua esposa infiel, Deus permaneceu fiel a Israel, mesmo quando o povo escolheu seguir caminhos de rebelião e desobediência. Mesmo diante das dificuldades e dos desafios pessoais, Oséias demonstrou uma notável perseverança e compromisso com sua fé e com o chamado de Deus. Oséias não permitiu que as ações de Gomer o desviassem de seu propósito. Em vez disso, ele permaneceu comprometido em transmitir a mensagem de Deus com sinceridade e convicção. Sua confiança na providência divina é evidenciada pelo fato de que ele continuou a viver com Gomer, mesmo ciente de sua infidelidade. Em vez de desistir diante das circunstâncias adversas, Oséias escolheu permanecer firme em seu papel como profeta. A decisão de ter filhos com Gomer, apesar de suas transgressões, também reflete a profundidade de sua fé e seu compromisso com a vontade de Deus. Os nomes dos filhos de Oséias, Jezreel, Lohuama e Loami, são carregados de significado profético e simbólico. Jezreel, o primeiro filho, tem um nome que significa Deus espalha ou Deus semeia, refletindo o juízo iminente de Deus sobre a nação de Israel devido à sua infidelidade e idolatria.
Os nomes dos outros filhos, Lo-ruama, que significa não alcançada misericórdia, e Lo-ami, que significa não meu povo, indicam a rejeição e o afastamento de Deus de Israel devido à sua rebelião e pecado. Esses nomes proféticos não apenas refletem o estado espiritual de Israel na época de Oseias, mas também apontam para a necessidade de arrependimento, perdão e restauração. Seus filhos também faziam parte do plano divino. Afinal, Oseias foi o profeta da última chance enviado a Israel, advertindo-os do que Deus seria forçado a fazer se eles não se arrependessem e voltassem para ele. Em Oseias, capítulo 1, versículos 6 a 9, lemos: Então Gomer concebeu novamente e deu à luz uma filha, e o Senhor disse a Oseias: Chame-a de Lo-ruama, não obtém misericórdia, pois não terei mais misericórdia da casa de Israel para perdoá-los. Mas terei misericórdia da casa de Judá, e os salvarei pelo Senhor, seu Deus, e não por arcos, espadas, cavalo ou soldados, mas por mim, o Senhor, seu Deus. Depois de desmamar Lo-ruama, Gomer concebeu e deu à luz um filho, e o Senhor disse: Chame-o de Lo-ami, não é meu povo, pois vocês não são meu povo, e eu não sou o seu Deus. Esses nomes dados aos filhos de Oseias e Gomer simbolizavam a rejeição e o abandono de Israel por parte de Deus devido à sua infidelidade e idolatria. A história de Oseias e Gomer não é detalhada até o fim na Bíblia, mas há algumas indicações sobre o que aconteceu depois. Depois de ser repreendida e trazida de volta por Oseias, não há uma narrativa direta sobre o restante de seu relacionamento conjugal. No entanto, considerando o contexto e a mensagem geral do livro de Oseias, é possível inferir algumas coisas sobre o desfecho de sua história. A mensagem central de Oseias é a fidelidade de Deus e sua disposição de perdoar e reconciliar com seu povo, mesmo diante de sua infidelidade. Oseias é frequentemente interpretado como um tipo de Deus, enquanto Gomer representa o povo de Israel, que é frequentemente descrito como uma esposa infiel em toda a narrativa. Dessa forma, o propósito da história de Oseias e Gomer não é tanto contar uma história de casamento terreno com começo, meio e fim, mas sim retratar o relacionamento entre Deus e Israel. O amor inabalável de Oseias por Gomer, apesar de sua infidelidade, espelha o amor de Deus por seu povo, mesmo quando eles o abandonam por outros deuses. Os israelitas tinham rompido sua aliança com Deus e não mais obedeceram às suas leis. Conforme escrito em Oseias, capítulo 8, versículo 1. Coloque a trombeta nos lábios. Como uma águia, o inimigo ataca a casa do Senhor, porque violaram minha aliança e se rebelaram contra minha lei. Eles abandonaram sua fé em Deus e buscaram alianças com outras nações. A idolatria e infidelidade de Israel eram vistas pelo Senhor como uma espécie de adultério espiritual. O povo estava apenas preocupado com seu próprio prazer, esquecendo-se de conceitos como justiça e retidão, optando por ilegalidade e anarquia. Essa história de amor e redenção é uma lembrança poderosa do compromisso eterno de Deus com seu povo, um compromisso que nunca vacila, mesmo diante das piores transgressões humanas. O chamado de Oseias para se casar com Gomer não foi apenas um ato de obediência, mas uma encarnação viva do amor sacrificial e redentor de Deus. Um amor que está sempre pronto para perdoar, curar e restaurar aqueles que se desviaram do caminho da verdade e da justiça. Assim, a história de Oseias e Gomer serve como um lembrete atemporal da paciência, do amor e da misericórdia de Deus, bem como da importância do arrependimento e da fidelidade por parte de seu povo. É uma chamada à reflexão sobre nossas próprias vidas e relacionamentos espirituais, nos desafiando a buscar a Deus de todo o coração e a permanecer fiéis a Ele, mesmo em meio às provações e tentações da vida. Espero que tenha gostado do vídeo.
Por favor, se inscreva no canal, deixe seu comentário e clique em algum dos 2 vídeos que irá aparecer para continuar nos assistindo. Abraços e fiquem com Deus.